Vocês querem conhecer meu cachorro? Olha que coisa mais linda! Você tá cheiroso agora, mas cedo você tava fedendo. O nome dele é Sumo. Quem adivinhar por que nos comentários ganha um prego. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e hoje eu estou muito animada com o tema porque nós vamos falar da minha função cognitiva preferida, a intuição extrovertida. Eu já tô aqui com a minha canequinha do Papai Noel, patinando no gelo de boas. Tá fora de época? Tá. Tem alguma coisa a ver com o vídeo? Não. Mas vamos ao que interessa. Eu sinto que quando a gente procura aí pela internet, intuição em geral, tanto extrovertida quanto introvertida, a galera fala muito da função como se fosse uma coisa bem out there, uma função bem louca, difícil de ser explicada no mundo tangível. Então eu vou tentar trazer aqui pro vídeo alguns exemplos de como a intuição extrovertida, que é o que a gente vai focar hoje, realmente funciona. Não vamos ficar falando só de teoria, porque a gente fica tipo, só imaginando como é que é, mas e na prática, tá? Como é que essa bagaça funciona? Funciona meio que como uma bomba nuclear. Ele parte de um determinado ponto, uma ideia central, e ele vai abrangindo outros territórios. Então, por exemplo, um exemplo da vida real. Uma pessoa que usa NE quer se mudar para fora do Brasil, quer ir para Escócia, como minha bandeira aqui. E aí, essa pessoa começa a planejar essa viagem. E aí, na cabeça dela, ela pensa: eu vou para lá daqui a um ano e vou trabalhar lá, tentar achar um emprego lá, igual ao que eu tenho aqui no Brasil, porque eu tenho experiência e eu posso conseguir. Aí, essa é a ideia central dela. Só que aí ela vai começar a pensar: nossa, mas se eu for para lá assim, eu vou ter que tirar um visto e vai ser muito difícil conseguir um visto de trabalho na Escócia, porque eu não conheço ninguém lá. Então, talvez seja melhor eu tirar o meu passaporte europeu, porque eu tenho família da Itália. Já surgiu uma ideia. Não, mas se eu for tirar o passaporte, vai demorar pelo menos 2 anos e meio. Eu talvez ir para lá e começar a tentar trabalhar como estudante, porque aí eu não preciso de um visto de trabalho, e aí a partir disso eu posso tirar o meu passaporte estando na Europa. Tá, mas aí ao mesmo tempo, nossa, tem o tal do Brexit agora, a Inglaterra, a Grã-Bretanha tá tão fechada, talvez seja melhor eu ir para um outro país da Europa onde eu possa trabalhar com mais direitos com o meu passaporte sem precisar ficar tirando visto. Pô, eu posso ir para Irlanda, porque na Irlanda eles falam inglês e lá eu vou conseguir ter meus direitos de cidadão. Isso é um exemplo básico que eu tô dando. Vocês estão vendo que a ideia central era se mudar para um país para trabalhar com uma coisa, tirando um visto em tanto tempo. No final, já estava em outro país da União Europeia, tendo outro planejamento de vida. Isso porque eu não tô nem mergulhando aqui não, porque eu consigo imaginar em vários outros cenários. O NE, ele brinca muito com possibilidades, e o NE, ele gosta de viver essas possibilidades. O que pode fazer com que essa pessoa que usa o NE como primeira ou segunda função cognitiva seja uma pessoa que às vezes tenha dificuldade de se comprometer com as coisas. Porque essa pessoa vê tantas possibilidades no mundo, ela vê tantas alternativas, que ela começa a ter medo de fazer as escolhas erradas. E ela quer aproveitar tudo, ela quer viver todos os caminhos. Não sei se vocês já ouviram falar do tal do FOMO, Fear of Missing Out, que é esse sentimento que as pessoas têm de, cara, se eu escolher esse caminho aqui, eu posso estar perdendo outra coisa. Não estou vivendo tudo que eu poderia viver, as coisas estão acontecendo a todo momento e eu não tenho tempo suficiente, eu não sou onipresente o suficiente para estar em todos os lugares ao mesmo tempo e viver todas as possibilidades. De acabar ficando presa. É uma função bem paradoxal às vezes, porque ao mesmo tempo que te dá asas, pode te botar numa gaiola. Sente como se o mundo estivesse tentando te prender, porque você vê tantos caminhos, tantas rotas, e aí você fica, por que que tem que ser assim? Por que que eu tenho que ir por esse caminho só se existem tantos outros? E aí pode acabar tendo dificuldade para tomar decisões, ficar bastante tempo
em dúvida de qual caminho seguir. Eu considero o NE uma função fácil de ser reconhecida porque ela é uma função justamente extrovertida. Embora seja intuição, ela é extrovertida. Isso significa que ela brinca muito com o mundo exterior e funciona de fora para dentro. Então, a pessoa que usa NE, ela tem uma vontade, uma visão interna e ela projeta isso no mundo. Então, geralmente é bem fácil de se expressar, porque a fala, ela é uma ferramenta material, vai conectando pontos no mundo exterior. Falando em conectar pontos, o NE é muito conhecido por ser bem aleatório para quem não entende muito essa função, porque é justamente isso, é a função do brainstorming. É aquela função que pula de uma ideia para outra como se estivesse numa árvore se pendurando de galho em galho. Consegue fazer uma ligação entre tapete e filosofia. Intuição é conhecida como uma função que prevê o futuro. E aí, quando a gente fala assim, parece uma coisa meio esotérica, né? Meio mágica, mas não tem nada de mágico não, tá? Isso acontece no caso do NE justamente por causa dessa capacidade de conectar pontos. Por quê? Quem usa NE como primeira função cognitiva, que são os ENFPs e os ENTPs, sempre tem na quarta função o SI. E o SI, a sensação introvertida, ela fala sobre o passado. E esses tipos entendem que tudo que aconteceu no passado, tudo que foi história, vai se repetir no futuro. Isso faz com que eles consigam realmente prever o que vai acontecer. Junta essa capacidade de lembrar bem do passado, de entender tudo que foi história, todos os padrões que aconteceram. Junta isso com essa capacidade de fazer um brainstorming muito louco, de conectar vários pontos e ver várias possibilidades. Você junta esse conhecimento do passado com essa curiosidade, com essa observação do presente, você consegue concluir o que vai acontecer. A matemática inconsciente. Isso aconteceu no passado, isso pode acontecer no futuro. Mas também pode ter esse desdobramento e esse desdobramento. Então, é como se fosse criando uma teia de eventos. Ele não consegue ver a longo prazo. Ele vê várias rotas, vários caminhos possíveis, mas todos eles a curto prazo. Nunca é algo muito à frente. Ele nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele tem ideia de que isso pode acontecer. Ele não tem certeza qual dos 23 caminhos que ele viu acontecendo, ele não sabe qual deles vai acontecer. Mas quando um deles acontecer, não vai surpreender quem tem NE, porque essa pessoa já imaginou aquilo. O NE é uma função muito curiosa e, como eu disse, tem muita dificuldade de focar em um assunto só. Então, geralmente quem tem NE, você vai ver que é aquela pessoa que tem vários conhecimentos aleatórios em várias áreas que não tem nada a ver uma com a outra. Vai falar de, sei lá, jardinagem, física quântica e marcenaria. E é aquela pessoa que, de novo, não se aprofunda, geralmente, tá, gente? Não se aprofunda muito em um assunto só, não se torna especialista em um assunto só. Ela vai aprendendo um pouco sobre cada coisa e formando um armazém de ideias que talvez ela vá usar ou não na vida, mas ela faz isso pelo prazer mesmo do conhecimento. Tânia, é aquela função que não precisa ter tudo planejado na vida para seguir em frente. Gosta de ser surpreendido e se as coisas não dão certo, tem uma facilidade de adaptação enorme. Justamente por isso, porque como a pessoa já viu várias rotas diferentes, várias possibilidades diferentes, ela sabe que se alguma possibilidade der errado, se acontecer uma coisa que vai dar errado,
dá para consertar e dá para dar certo, ela não precisa se firmar, se agarrar muito a um caminho só. Ela sabe que existem várias respostas, várias possibilidades diferentes. Gosta muito de explorar realmente o mundo. Então, por exemplo, de novo, o exemplo que eu dei da pessoa que quer se mudar para um determinado país, quer chegar nesse lugar no mapa. E ela vai começar a jornada dela lá, toda felizona. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho que chame a atenção dessa pessoa, uma oportunidade surja do nada e pareça boa, essa pessoa não vai ter problema nenhum em desviar desse caminho e começar a seguir outra trajetória totalmente diferente que ela nunca tinha planejado antes. Pode ser que ela volte para esse caminho, mas na maioria das vezes não. Ela vai só mudar a rota e ir atrás dessa nova oportunidade sem olhar para trás. De que ele esteja feliz, de que ele esteja matando essa fome de experiência, de viver possibilidades, ele não tem problema em mudar de plano, em ser espontâneo, em fazer algo totalmente diferente do que estava planejado. E essa parada de prever o futuro, quando a gente explica ela assim na teoria, fica muito no ar, né? É muito difícil entender. Tipo, tá, você falou e não falou nada. Como é que isso funciona na vida real? Então, eu vou dar um exemplo bem ridículo da minha vida. Uma coisa que aconteceu comigo, eu poderia dar vários aqui, mas eu vou dar um simples para vocês entenderem como é que funciona o NE. Eu tava no final da minha adolescência, no meu colégio, jogando queimado na quadra. Não sei se onde vocês moram se chama queimado. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de queimado. Se for diferente na sua cidade, fala aí. E aí a gente tava jogando queimado. Eu fui queimada, fui lá pro cemitério. E lá na quadra, no finalzinho da quadra, tinha tipo um banquinho assim de cimento, bem no fundo da quadra. E aí eu fui lá, sentei ali, baixei a cabeça que eu tava muito cansada e pensei assim: nossa, imagina se a pessoa lá do outro lado que tá jogando taca essa bola, a bola bate no chão e a bola bate na minha cara. Gente, sem brincadeira, eu acho que tipo assim, 10 segundos depois aconteceu exatamente isso. E aí você pode falar: ah, mas isso é coincidência. Não, não é. Não é coincidência, porque esse tipo de situação já aconteceu várias vezes na minha vida, em situações pequenas e grandes, e eu converso com pessoas que usam o NE como função primária e já passaram pela mesma coisa. Tá, deixa eu explicar antes que todo mundo ache que eu sou mais louca do que eu sou de verdade. Acontece na cabeça de quem usa NE. A pessoa tá vivendo a vida dela de boas, no cotidiano, fazendo as coisas dela, e ela tá a todo tempo imaginando possibilidades ao redor dela, no mundo em que ela vive. E, gente, que fique claro, isso não é um processo proposital. A pessoa que tem o NE, ela não fica olhando pra tudo em volta, igual uma louca, assim, tipo o Doutor Estranho lá na cena, vendo o futuro. Ela não fica fazendo isso lá, louca. É uma coisa que acontece inconscientemente. É a função. Sabe que a função herói, a primeira função, é a função que acontece mais naturalmente pra gente. É aquela função que a gente é bom pra caramba sem nem tentar. Por isso que existem várias conexões aleatórias que saem da nossa boca, porque na nossa cabeça a gente tá vendo várias possibilidades. E, de novo, é natural, não é de propósito. Então, o que que acontece? Eu tava ali sentada, não é que eu tava pensando propositalmente naquilo. Então, meu subconsciente, ele tava analisando, explorando várias possibilidades ali, sem eu perceber. Tava tipo, caraca, cara, eu tô tão cansada, com a cabeça apoiada aqui, imagina se eu acabo caindo no sono aqui no meio da quadra, com tanto calor, não tô me sentindo bem, tô até tendo que ficar sentada aqui. Será que eu tô com pressão baixa? Imagina se eu passo mal. E bateu o horário da aula e eu não vou conseguir voltar pra quadra pra jogar. Que vem a ideia, pô, imagina se essa bola bate aqui no chão e bate na minha cabeça. Essa foi a ideia mais diferente que o meu subconsciente explorou. Então essa ideia subiu ao meu consciente. Por quê? Chamou a atenção. E aí isso aconteceu. Então, de novo, não é que previ o futuro, não é que eu sabia que a bola ia me acertar. Poderia ter acontecido qualquer uma das outras. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha feito sentido, que a galera não ache que quem usa NE é mais maluco do que a gente já sabe que é. E bora conversar, deixem aí nos comentários as vivências de vocês,
Como é que vocês percebem esse NE de vocês, se situações assim loucas, esquisitas, como eu disse aqui no vídeo, acontecem. Se você não usa NE e achou isso muito louco, fala aí o que tu achou e bora conversar, gente. Eu tô lá no Instagram, o meu usuário é Amanda_R Ribeiro. Eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês quiserem conversar comigo lá, podem me mandar mensagem, podem mandar direct, que eu adoro conversar com vocês. Tô conhecendo uma galera aqui do canal, tô amando. Vocês são maravilhosos. E não fique com vergonha de falar comigo. Eu vou adorar mandar áudio e falar pra caramba com vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau.